Olá pessoal, vamos para mais uma aula de ciências, né? Capítulo 6, aula 9. Pegue o livro de vocês e acompanhe essa aula, vamos lá? Então, na aula passada a gente viu que existem outros tipos de animais, né? Não só o que a gente consegue identificar facilmente, não é isso? Como esponjas, estrela do mar, anêmonas. Hoje a gente vai ver um assunto mais detalhado sobre eles, tá? Na aula passada a gente viu algumas características, né? Animais aquáticos, animais terrestres, e agora vamos dar continuidade a esse assunto, né? Características que diferenciam animais e plantas, né? A maioria dos animais se locomove, isto é, vai de um lugar para o outro por conta própria, né? Utilizando pés, patas, asas, né? E etc. O caracol, por exemplo, ele se locomove lentamente por meio de um pé, ele tem um pé, né? E ele se locomove lentamente pelo ambiente, tá? E as plantas, diferente dos animais, as plantas não conseguem sair do lugar por conta própria, né? Isso, elas não se locomovem. O que faz as plantas irem de um lugar para outro? É a ação do vento, a ação da chuva, até os animais, ao pegar um fruto, né, que esteja caído no chão, eles levam para outro lugar, consomem e fica ali aquela semente. Então as plantas, elas não se locomovem por conta própria, ela precisa de algo para se locomover, seja o vento, a chuva ou até outros animais e até o ser humano mesmo, né? Aqui eu trouxe um exemplo da planta dente de leão, né? As sementes de dente de leão são carregadas pelo vento. Eu acho que vocês já viram essas plantas, né? Ela tem essa cor, pode ser branquinha, meio arroscado, meio cinza, pode ser amarelinha também, né? E quando a gente pega ela que sopra, só basta soprar, ela é bem sensível. O vento faz com que, né, as sementes dela se espalhem pelo meio ambiente, tá? E que podem ir para diversos lugares. Então, de novo, dos seres vivos, os animais conseguem, diferenciando plantas e animais, os animais conseguem se locomover por conta própria, as plantas não. Mas uma pergunta, será que todos os animais conseguem se locomover? É o que a gente vai ver, né? Existem animais que não se locomovem. Exemplo, esponja do mar, né? Eles vivem na água, não se locomovem. É o que faz a gente confundir achando que é um tipo de planta, mas é um animal, a esponja, né? Mas tem outros também, como os corais, né? E as anêmonas, né? Parecem plantas, mas na verdade são animais, tá? Que não conseguem se locomover, eles ficam presos no fundo do mar, ok? E como as plantas e os animais se alimentam? Os animais, eles retiram do ambiente a comida que necessitam para sobreviver, né? O tipo de alimentos deles varia, pode ser fornecido por outros animais, por plantas ou outros seres vivos, né? O ser humano, por exemplo, consome carne de alguns animais, como também plantas, frutas, né? Legumes. Já as plantas é diferente. As plantas, elas retiram do solo os nutrientes que necessitam para produzir seu próprio alimento. E esse processo que a planta tira do solo para produzir seu próprio alimento é chamado de fotossíntese, tá? Só que sobre fotossíntese a gente vai ver mais detalhadamente em outros capítulos, ok? Só que eu quero que vocês diferenciem assim, o meio de alimentação, que os animais, eles se alimentam no meio que eles vivem, comendo outros animais, plantas, né, ou outros seres vivos. Mas a planta não, a planta ela retira do solo todos os nutrientes que elas precisam para poder produzir seu próprio alimento. E esse processo de produção do próprio alimento é chamado de fotossíntese, tá? Então, sobre esse assunto, tenho aí atividades da página 19 a 21
e até a próxima aula.